Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. De rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao nosso programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso e que, por sugestão que recebemos de vários companheiros, ouvintes, telespectadores e internautas, o programa de hoje é dedicado, neste mês de abril de 2025, é dedicado a Francisco Cândido Xavier. Não é o mineiro do século, vamos consertar, é o brasileiro do século. E para falar de Chico Xavier, nós estamos recebendo hoje Antônio César Perry de Carvalho. César, alegria em tê-lo aqui conosco. Olá, Afonso. Para nós é motivo de muita alegria estarmos interagindo com você nesse programa da TV Mundo Maior e para falarmos sobre Chico Xavier, o vulto que nós conhecemos e admiramos muito, né? E muita gratidão pelos exemplos dele. César, sinta-se, ainda que pelo Zoom, sinta-se acolhido na Fundação Espírita André Luiz, que o recebe com grande satisfação. No programa de hoje, produção e direção geral, o nosso querido Alex Monteiro, na produção, no apoio à produção, Regina Prata, nos trabalhos técnicos, Rogério Palma e Jefferson de Carvalho, na divulgação, Silvana Zandomeni, na edição, Edi Pontes. Apresentação é esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, supervisão de Guiomar Santana. O programa de hoje está sendo gravado e o nosso convidado especial para falar de Chico Xavier é Antônio César Perry de Carvalho, que nasceu em Araçatuba, São Paulo. Por sinal, esquenta bastante em Araçatuba. Estado de São Paulo. Profissionalmente atuou como cirurgião dentista, professor titular, pós-doutorado, aposentado da Universidade Estadual Paulista, Unesp, onde foi pró-reitor de graduação. Atua no movimento espírita desde a juventude. Reside na capital paulista, onde colabora com várias instituições espíritas. Ele presidiu a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e a Federação Espírita Brasileira. É articulista da Revista Internacional de Espiritismo e de várias revistas digitais. Entre outros livros, agora, olha só, entre outros livros, também é o autor de Chico Xavier, o Homem, a Obra e as Repercussões, publicação da editora do CCDPE. Ele é autor também de União dos Espíritas. Para onde vamos? Da M, editora M. É autor do Centro Espírita Prática Espírita e Cristã, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, área editorial, e de Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, da Casa Editora Publicadora, o Clarim. É autor também de Leopoldo Cirne, Vida e Propostas por um Mundo Melhor, da editora do CCDPE. É autor também de Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões da Cocriação Editora, entre outros livros que nós vamos aqui acelerando, deixar de citar, deixando aí a sugestão para pesquisar esse trabalho tão bonito, de tanta luz, do nosso companheiro Antônio César Perry de Carvalho. César, diz para nós aí, quem foi Chico Xavier para você? Afonso, de início eu queria saudar os internautas, né, que estão nos acompanhando e a toda essa equipe de retaguarda, né, que você citou, da TV Mundo Maior. Chico Xavier, para nós, ele é o maior médium da nossa civilização.
indiscutivelmente. E nós tivemos aí um privilégio enorme de conhecê-lo, visitá-lo muitas vezes, e admiramos o fato dele ser o grande vulto, né, que foi sempre divulgado pela mídia do Brasil e do exterior, e, no entanto, ele era o exemplo da simplicidade, da espontaneidade, do acolhimento às pessoas. Então, esse caráter dele, de simplicidade, de espontaneidade, mostra o cristão que efetivamente ele sabia corporificar em todas as suas atividades. É, sem dúvida nenhuma, uma fonte de inspiração, e eu digo com toda certeza, nós aprendemos muito na convivência com Chico Xavier, além, evidentemente, de todas as obras, né, que ele foi intermediário. César, podemos recordar nesse instante o seu primeiro encontro com Chico Xavier? Foi em Pedro Leopoldo ou já foi em Uberaba? Eu sou mais jovem, né, Afonso? Ele saiu de Pedro Leopoldo em 1959. Nessa época, nós estávamos dando, como criança, ainda os primeiros passos no centro espírita, sabe? Já frequentando o centro espírita. Mas nós conhecemos o Chico pessoalmente, de uma forma muito rápida, em 1971, na Fundação Espírita Marieta Gaio, no Rio de Janeiro. Ele estava fazendo lá uma atividade pública de autógrafos, de atendimento, e nós estávamos embarcando junto com um tio, que ele faria um tratamento na Inglaterra. Foi o primeiro contato e muito rápido. Pouco tempo depois, nós o visitamos lá em Uberaba. E aí aconteceram alguns fatos que eu não imaginava, e que eu relato, inclusive, nesses livros que você citou, no livro sobre Chico Xavier e no Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Nós fomos convidados para ir à casa dele, em Uberaba, antes da reunião da Comunhão Espírita Cristã, que era onde ele atuava naquele período. Estávamos acompanhados da nossa esposa, da nossa genitora, de amigos, etc., mas na casa dele, de repente, ele nos chamou e queria conversar em particular comigo. E nos levou para o quarto dele, onde ele nos abraçou e apresentou, assim, palavras de muita atenção, de muito carinho, pelo fato de estar nos revendo, ele assim disse, né? Conhecendo agora pessoalmente. Então, foi um momento, eu digo, marcante, inesperado, que eu jamais havia pensado numa situação dessa. Depois disso, durante 20 anos, né, nós o visitamos com uma certa rotina, sempre acompanhado da nossa esposa Célia, de alguns parentes e de alguns amigos, tanto na Comunhão Espírita Cristã, como depois no Grupo Espírita da Prece e também em São Paulo, né? Eventos aqui em São Paulo. Muito bem, César. Tem várias perguntas aqui, mas vamos começar por uma que eu particularmente é da minha inteira simpatia. Você é autor de um livro que eu recomendo, que é um dos meus favoritos, a propósito da bibliografia sobre a Casa Espírita, que é Centro Espírita, Prática Espírita e Cristã, publicado pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Centro Espírita. César, como era o Centro Espírita de Chico Xavier? Claro, estou me referindo ao Grupo Espírita da Prece, que naturalmente foi desenvolvido de acordo com a necessidade dele, a possibilidade dele naquele momento. Como era o Centro Espírita no seu aspecto doutrinário, no seu aspecto administrativo, no trato com as pessoas? Como era essa casa? Veja bem, o Grupo Espírita da Prece foi, na realidade, o terceiro centro espírita fundado pelo Chico. Primeiro foi o Pedro Leopoldo, o Luiz Gonzaga, depois a Comunhão Espírita Cristã. E no ano de 1975, em meados de 75, ele funda o Grupo Espírita da Prece, que na época era um bairro periférico, vamos assim dizer, lá de Uberaba. A rua nem era asfaltada e o centro extremamente simples.
ele tinha um salão, ou para os padrões de hoje relativamente pequeno, uma varanda, uma saleta externa para alguns atendimentos de passe e uma salinha interna onde ele psicografava, né, atendendo às consultas, às pessoas que o procuravam. Mas todas as atividades do Grupo Espírita da Prece, todas as reuniões, eram nesse local. Então, simples, sem nenhum aparato, e ele se sentava à mesa juntamente com o dirigente do grupo, que era o seu Iker Batista, e a esposa, Dona Zilda Batista, que era poeta também e médium, né? E que acompanhava, virando as páginas psicografadas pelo Chico, as mensagens, e oferecendo lápis para ele. Mas ele também, aos sábados, tradicionalmente, ele executava aquela atividade que inicialmente era uma peregrinação. Depois, em função da idade, da saúde, ficou fixo num bairro também periférico de Uberaba, bairro dos Pássaros Pretos, né? E que sábado à tarde também havia ali uma reunião muito simples, com a leitura do Evangelho, comentário, prece e o atendimento de uma longa fila de necessitados. Em todas essas atividades do Chico, era alguma coisa assim extremamente simples. As pessoas que enfrentavam as longas filas, né, para conversar com ele, eram atendidas diretamente com ele, olho no olho, ele prestando atenção, sabendo ouvir as pessoas, sabe? Isso é de extrema importância. E nos seus trabalhos lá na peregrinação, ele, enquanto ele pôde, ele ficava de pé o tempo todo, atendendo as filas, atendendo as pessoas. Então, é essa simplicidade, espontaneidade e carinho do Chico ao atender as pessoas foram muito marcantes na nossa experiência de vida. Quem compartilhou como você essas ocasiões deve guardar com muito carinho no coração doces lembranças. Mas nem tudo são flores. Nós precisamos falar aqui nesse instante da saída de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Chico Xavier sempre gentil, educado, polido. Eu estive com o Valdo Vieira, a propósito até de me posicionar com ele, com o Valdo, algumas questões aí que envolviam a memória dele e do Chico. O Valdo disse para mim, olha, Afonso, o Chico, quem foi um santo. O Chico foi um santo. O Chico nem dormindo ele descansava. Ele queria ajudar, queria trabalhar, queria fazer tudo. E parte dessa característica da personalidade do Chico era justamente o perdão, deixa para lá. Então ele sai de Pedro Leopoldo em 1959, aonde ele estava ali já enraizado, como você colocou, a primeira casa espírita dele, já pela FEB, já uma criatura assim, projetada no mundo inteiro, o seu aspecto mediúnico, a literatura mediúnica, e ele sai em 1959, ele sai surpreendentemente, sem nada preparado. Ele alega motivos de saúde, mas o que aconteceu realmente, César? Acho que a gente já pode falar sobre isso. O Chico já está no mundo espiritual, está pouco preocupado com essas questiúnculas, mas tem muita gente aqui que mandou essa pergunta. O que aconteceu, afinal, em Pedro Leopoldo para o Chico fazer a mala e se mandar de lá? Afonso, você citou um dos fatores que foram significativos. Pedro Leopoldo é uma cidade muito úmida, fria, né? Uma certa altitude, muito pertinho ali de Belo Horizonte, praticamente encostada no aeroporto atual de Confins, né? E muito úmida. E o Chico tinha problemas pulmonares adquiridos na sua infância, né? No período que ele começou a trabalhar numa tecelagem, lá em Pedro Leopoldo. Mas, além desse aspecto, há um outro. Há a questão, eu diria, conjunto social e familiar. Havia em Pedro Leopoldo, uma cidade pequena, né? Muitos familiares do Chico que o ajudavam, que deram
apoio nas suas atividades, até ele residindo, né, com irmãs lá em Pedro Leopoldo. Houve uma certa época em que o sobrinho dele, filho de uma irmã, que era médium, autor, inclusive, psicógrafo de uma obra que foi considerada muito significativa, só que ele entrou numa fase de desequilíbrio, ele destruiu o original, esse rapaz. E esse moço, ele foi envolvido por algumas pessoas ligadas ao jornalismo que queriam provocar acusações a Chico Xavier. E ele, apresentando desequilíbrio, um certo desequilíbrio mental, espiritual, e eu diria também aí, com algumas viciações, ele, de repente, deu uma declaração terrível, né, sobre o tio dele, sobre o Chico. Então, foi uma sucessão de fatos. E o Chico estava se aposentando. Como ele era funcionário da Fazenda Modelo, mas, na realidade, funcionário do Ministério da Agricultura, né, lotado na Fazenda Modelo, lá de Pedro Leopoldo. Ele estava se aposentando e ele recebia convites, justamente para sair de Pedro Leopoldo, até para que o trabalho dele fosse mais facilmente divulgado, né? E ele tinha convites de Araxá, tinha convites de Uberlândia, tinha convite de São Paulo e tinha convites ali de Uberaba. E foi quando, então, ele, na época, fazendo uma parceria com o médium Valdo Vieira, né, que era ali do Triângulo Mineiro, psicógrafo, bom médium em tarefas de desobsessão, inclusive. Então, ele optou pela mudança para a cidade de Uberaba. Realmente foi assim, rápido, repentino, mas o Chico nunca guardou nenhum mal-estar, nenhuma lembrança equivocada de todas essas questões. Ele, sempre que possível, enquanto ele teve saúde, ele ia passar o fim de ano lá em Pedro Leopoldo. E nós o conhecemos, inclusive, uma instituição, né, dessas que ele prestigiava com a presença dele na passagem do ano. Como também ele visitava as irmãs dele, né? Visitava as irmãs, inclusive a mãe desse sobrinho, né? Que foi aí usado, né, para fazer aí detrações contra o Chico. O fato é que Chico superou tudo isso, não valorizou, não guardou mágoa de nada e não comentava. A gente sabe de tudo isso por registros, né? E por fatos que nós tivemos aí também uma felicidade ímpar de conhecer alguns amigos íntimos de Chico do tempo de Pedro Leopoldo, já bastante idosos, né? É o caso de Arnaldo Rocha, o viúvo de Meimei, que nós nutrimos aí amizade com ele até os últimos momentos da sua existência física lá em Belo Horizonte, e ele sempre tinha relatos, comentários, e fizemos algumas entrevistas com ele. Então, o Chico foi, sem dúvida nenhuma, um exemplo de superação. Esse problema que nós estamos citando não foi o único que ele vivenciou na vida, não, hein? Lá em Uberaba, nós acompanhamos, soubemos, tínhamos conhecimento de muitos episódios terríveis, mas ele não demonstrava nenhuma afetação em função desses percalços, né, que eram criados em torno da rotina da vida dele. Nosso programa é bastante democrático, César, então a gente traz as perguntas. O povo quer saber e você está aqui para responder. Ninguém melhor do que você, que é um escritor, um pesquisador, que vivenciou momentos muito importantes da nossa história contemporânea aqui do Espiritismo. 1975, Chico Xavier se desliga da comunhão espírita cristã, a qual ele estava enraizado, intrinsecamente ligado. Parecia que era indissociável. Era o SEC de Uberaba e é o Chico Xavier. De repente ele vai embora e novamente, com muita discrição, com muita elegância, com muita diplomacia, ele alega problemas de saúde. Só que mais à frente, logo à frente, ele vai fundar o Grupo Espírita da Prece. Então os nossos amigos que nos acompanham
Pergunto com todo respeito, mas como quem quer saber, o que realmente aconteceu para que ele se afastasse da comunhão espírita cristã? Olha, Afonso, essa pergunta ela poderia ser incômoda para ele se nós falássemos, né, dentro da humildade característica dele, mas é um fato histórico. E desse fato histórico nós podemos tirar lições. Por isso, então, eu vou relatar o que aconteceu. Nós já mantínhamos amizade com o Chico e visitávamos desde os tempos das reuniões na Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba. O Chico, ele era alvo, muitas vezes, de presentes. Há vários episódios na vida dele. No tempo que ele morava em Pedro Leopoldo, por exemplo, ele recebeu a herança de um ex-diretor da FEB, que desencarnou, e ele não aceitou. E repassou essa parte da herança, né? Porque a família do desencarnado recebeu a parte dela. Essa parte ele doou para a própria Federação Espírita Brasileira, que permitiu, inclusive, a construção da gestão do Vantuil de Freitas, que também colaborou pessoalmente com o custo da construção da sede da gráfica e da editora da FEB ali em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então, esse é o primeiro fato histórico. Nós sabemos de doações que ele recebeu de apartamentos aqui em São Paulo e que ele doou também para um centro espírita. E esse centro espírita o usou como uma livraria e distribuidora de livros. Doou também apartamentos que doaram para ele no Rio de Janeiro e não ficou com nada que doavam para ele. Como nunca ficou com nenhum tostão dos livros editados em que ele foi médio, porque em cartório ele fez a doação dos direitos autorais. Entrando agora para ver que não é um fato isolado. Nas filas, as coisas mais simples, as pessoas levavam um presentinho para ele e não aceitavam, mas às vezes colocavam no bolso do paletó dele. Eu vi isso acontecer mais de uma vez. Quando ele percebia que alguém tinha dado alguma coisa, logo na frente, chegando um outro, ele repassava. Ele não ficava com nada. Isso é o de menos. Agora, o que aconteceu lá na comunhão? Houve um grande proprietário de terras do estado de Goiás que fez uma escritura doando uma fazenda para Chico Xavier. Eu não sei se você sabe que para doar você não precisa nem consultar a pessoa, né? Tendo os dados, você vai no cartório e doa. Quando o Chico soube disso, ele não aceitou. Ficou muito chateado, muito irritado. E o seu Iker Batista e Dona Zilda, que já eram os dirigentes de reunião e apoiadores dele, inclusive em viagens, né? Eram originários de Goiás. Então, o que o Chico pretendeu? Ir a Goiás, localizar a cidade onde estava aquela terra, ir a um cartório e passar para alguma instituição espírita. Quando ele pretendeu fazer isso, houve alguma reação por parte de diretores da Comunhão Espírita Cristã, que não aceitavam, achavam que ele devia receber e repassar para a comunhão. Mas aí vem o grande exemplo. Ele falou, eu não posso fazer isso. Porque mesmo eu recebendo a propriedade, repassando para a instituição, vão dizer que eu estou sendo um intermediário, que eu estou sendo um beneficiário e transmitindo depois para uma instituição. Ou seja, direto ou indiretamente, ele imaginava que seria uma forma de remuneração pelas práticas mediúnicas dele. Então, ele rejeitou isso. O que ele fez foi com seu Iker para Goiás de carro, e lá na cidade, onde tinha a fazenda e na região, não tinha nenhuma instituição espírita. Aí ele descobriu que tinha uma instituição católica assistencial. E foi para essa instituição daquela região que ele doou a fazenda. Então, esse é o fato. Meu Deus do céu. É o diálogo interreligioso na prática. É a doação, na prática. A doação interreligiosa. Na prática.
César, tem uma passagem do Chico em que a irradiação, digamos assim, o magnetismo do Chico foi avaliado pela NASA. Falou-se muito disso, mas depois desapareceu e acabou não dando em nada. Você tem algo assim a comentar? Tem muita gente que me pergunta, mas a NASA foi lá, eles queriam levar o Chico para o espaço, até algumas perguntas que eu tenho aqui, eu digo, graças a Deus que não mandaram o Chico para o espaço. Tem tanta gente para mandar para o espaço, o Chico acho que não seria o último que nós pensaríamos em mandar para o espaço. Mas o que aconteceu realmente em torno disso? Porque tem muita mitologia aí que foi criada. Esse fato que você está relatando tem fundo de verdade. Por volta do ano de 1966 a 68, o Chico recebeu lá em Uberaba a visita de alguns pesquisadores acadêmicos estrangeiros, né? Como ele esteve aqui em contato, por exemplo, com o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Isso. E ele era grande amigo do Hernani Guimarães Andrade, né, que foi fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Foi um dos fundadores do Grupo Espírita Casa do Caminho, né, o Hernani. Tinha muita amizade. E eles tiveram contato com o Dr. Banerjee, por exemplo, quando veio a São Paulo, que era um dos pesquisadores sobre a reencarnação. E lá na cidade de Uberaba, ele recebeu jornalistas britânicos, por exemplo. Eu conheci um deles, ainda encarnado, Guy Playfair, que desencarnou no ano de 2018 em Londres. E ele trabalhou profissionalmente em São Paulo como jornalista para uma revista internacional e se interessou com as notícias sobre Arigó, Chico Xavier, e foi lá conhecer o Chico. Ficou extasiado, né? Escreveu um livro, inclusive, sabe qual era o nome do livro? A Vaca Voadora. Sabe o que ele quis dizer com isso? Há tantas coisas estranhas no Brasil que até se dizer que uma vaca voa, você pode ver que pode ser verdade. Esse era o pensamento dele, inicial como jornalista. Mas ele aceitou, averiguando a mediunidade de Arigó, a mediunidade de Chico. Depois, ele retornou para Londres e se filiou à Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. E foi nessa condição que nós visitamos ele no ano de 2010, em Londres. Ele estava terminando um livro que ele escreveu, obviamente, em inglês, sobre Chico Xavier, o médium do século. E muito interessante. Então, esse é um fato. Agora, cientistas dos Estados Unidos, e um deles, Dr. Andrija Pilharik, médico e também funcionário da NASA, esteve efetivamente lá em Uberaba junto com outros e fizeram as tais um aparelho que eles dispunham de medição energética e que detectaram emanações energéticas, radiações do Chico à distância. Isso é verdade. E eles fizeram vários estudos. E esse doutor Andrija Pilharik, que era médico de formação, funcionário da NASA, vinculado também na época às chamadas pesquisas parapsicológicas. Quando ele foi embora, ele deu uma declaração ao jornal O Globo do Rio de Janeiro, eu até tenho essa nota, ele falando do potencial mediúnico de Chico Xavier. Então, isso realmente é um fato. Então, há muitas situações, né, que foram acontecendo. Agora, só que não houve depois uma continuidade, vamos assim dizer. E eu diria que o Chico não estava muito interessado nisso também, sabe? O Chico era detentor de vários dons mediúnicos. Eu mesmo presenciei outros dons que não são só psicografia. Mas ele tinha a orientação firme e rígida de Emmanuel, o orientador espiritual, pai espiritual do Chico, né? Que sempre deixou claro que a tarefa do Chico era, na verdade,
não se dedicar a efeitos físicos, materialização, nada disso. Era materializar o pensamento nos livros. É isso daí. Então, esse foi o foco da atividade mediúnica que Chico Xavier levou à risca. César, quando você visitava o Chico, lá em Uberaba, quem visitava o Chico? Era o César do movimento espírita, palestrante, pesquisador, escritor, atuante, ou era o presidente da Federação Espírita Brasileira? Bom, na época, eu não era presidente da federação, né? Eu assumi encargo na federação depois do ano 2001. O Chico estava muito doente e desencarnou em seguida. Eu visitei o Chico na época que eu era dirigente espírita na cidade de Araçatuba e muitas vezes já como diretor e presidente da USE, União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Ele nunca fez nenhuma ligação com cargos e encargos. Ele sempre nos recebeu como um amigo, como uma pessoa, e valorizava isso muito. Ele tinha muita atenção conosco, com a nossa esposa, com a nossa genitora e com os nossos filhos, né? A ponto de cada um dos filhos que nasceram, isso já faz muito tempo, né? Ele mandava pelo correio algum mimo, algum presentinho das coisas que ele recebia lá, voltadas para a infância. Então, ele era... E correspondência, cartões, telegrama, ele era uma pessoa vinculada como um ser humano, entendeu? Um carinho quase que familiar, eu diria. Então, não levando em consideração cargos, encargos ou posições espíritas. Muito bem. Na condição de amigo que ele o recebia, como você bem o disse, com muita fraternidade, o Chico tinha a capacitação de prever o futuro em algumas ocasiões, ou de ser intermediário dos espíritos que lhe passavam acontecimentos que poderiam ocorrer. Em algum momento, César, você foi beneficiado, por assim dizer, com alguma profecia ou uma antecipação de um futuro em benefício seu, de sua família, de suas necessidades, por intermédio do Chico? Olha, isso é muito interessante, porque ele nunca fez previsões e nada com relação ao nosso futuro especificamente, mas há alguns casos assim muito interessantes. Nos bate-papos, ele pedia que a gente ficasse com ele até o final da reunião, das reuniões públicas. E as reuniões públicas terminavam pela madrugada dentro. Muitas vezes eu saí com o Chico 6 horas da madrugada, da manhã, lá do centro, que estavam lá desde as 5 horas da tarde do dia anterior. E ele sempre rindo, conversando, brincando, comentando fatos. E numa dessas oportunidades, no ano de 1975, ele espontaneamente começou a falar de uma grande instituição brasileira e que ele tinha muitas dúvidas, receios e comentou do distanciamento, do afastamento dele daquela instituição. E entrou em alguns detalhes. E, veja bem, eu não imaginava por que o Chico estaria comentando isso comigo. Porque, na época, eu era um jovem professor universitário, dirigente de instituições espíritas lá no interior, né, na cidade de Araçatuba. E ele, de repente, focalizou uma porção de coisas que, para mim, foi uma surpresa. Então, só anos e anos depois que eu posso imaginar, né? Fazendo ligações aí com episódios futuros. É interessante que o Chico, necessariamente, ele respondia não só o que você perguntava. Certa feita, eu levei um original do primeiro livro que eu publiquei pela editora Clarim. E, então, nós estávamos no ano de 1986, o livro saiu publicado em 1987, e nós levamos o original, na época, datilografado, né? Que não tinha computador. E era feito umas xerox muito ruins, inclusive umas cópias muito... Mas levamos para o Chico, pedindo a ele, olha, Chico, se possível, dá uma olhada, vê se você acha que é oportuno eu publicar esse livro. E deixei com ele, falei, quando eu voltar, se possível, você comenta. Aí, algum tempo depois, quando eu retornei, ele
E aí eu tenho uma dúvida, se ele leu o livro ou se ele só passou a mão, porque ele tinha alguns dons mediúnicos muito diferenciados. Mas ele nos fez referência, sabe, do conteúdo do livro e de algumas personalidades que eu citei no livro, personalidades históricas. Então, veja, ele era ligado aos fatos. Outra vez, eu estava com uma dúvida, não perguntei nada para ele, e ele respondeu a dúvida. São fatos, assim, interessantes. Outro fato relacionado, assim, com orientações de vida dele, houve um momento que eu fui ao Chico muito preocupado com algumas lutas e questões na área acadêmica, profissional, aquilo que é típico do mundo que a gente vive, né? Aí o Chico disse assim para mim, olha, Perry, ele me chamava de Perry, olha, você põe a mão no tacho, mas não vai até o fundo não, viu? Olha só. Põe a mão no tacho, mas não vai até o fundo não. Mineiramente. E outra vez, foi muito interessante, eu morava ainda em Araçatuba e eu tinha uma posição assim muito destacada na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, na carreira acadêmica, nas atuações ali junto à faculdade e região. E aí estimularam que eu fosse candidato a diretor. E eu fui. E fui votado e integrei a lista tríplice, né, que é usado na época de 3 candidatos para ser levado a uma indicação superior. E eu não fui o indicado, apesar de ser muito respeitado e querido por uma grande parcela da faculdade. As 2 semanas depois, ou 3 no máximo, nós tivemos o Uberaba, e ele psicografou uma mensagem de um tio meu desencarnado, eu tenho isso guardado, dizendo que as questões de administração são de outra administração, entendeu? As questões de administração são de outra administração. Pois bem, e aí recomendando, né, que eu me mantivesse com afinco nas minhas atividades, etc., confiando no tempo e tudo mais. E essa mensagem, obviamente, que eu entendi, né, com o passar dos anos. Então, o Chico conosco, ele fez muitas vezes comentários pessoais de algumas coisas, que a gente até evita de comentar, porque eu prefiro não fazer aquilo do Chico me disse, sabe? Eu só comento aquilo que eu escrevi enquanto ele estava encarnado. Inclusive, esse livro aí de Chico Xavier, O Homem, a Obra, a primeira edição veio a lume pela USE em 1987, aliás, pela editora M na época. E o Chico recebeu esse livro. Então, os fatos que eu relato ali são realmente da época em que ele estava encarnado e que ele tomou conhecimento do livro. Essa última edição eu acrescentei a palavra e repercussões, que é esse que você citou, porque aí eu acrescentei os episódios, né, após a desencarnação do Chico, nas homenagens, as referências ao Chico. Então, Chico Xavier, nós respeitamos muito, e ele era, sem dúvida nenhuma, muito precavido, viu? Na forma de comentar algumas coisas. Nós estamos conversando, convivendo no programa de hoje com muita satisfação com Antônio César Perry de Carvalho, nosso companheiro do Movimento Espírita, escritor, pesquisador, foi diretor da Federação Espírita Brasileira, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, continua aí na linha de frente da divulgação do Espiritismo com Allan Kardec. Nesses minutinhos finais, ainda temos aí, César, quando o assunto é Chico e trazido por uma pessoa que tem o seu coração, o tempo passa muito depressa. Mas olha, para encerrar, na síntese, um lindo caso de Chico Xavier, presenciado ou apreciado pelo nosso companheiro, pelo nosso convidado de hoje, Antônio César Perry de Carvalho.
Veja, numa atividade pública dele, de peregrinação, né, num bairro periférico ali de Uberaba, aos sábados à tarde, depois da leitura, comentário do Evangelho, ele estava de pé, atendendo a longa fila, e eu ao lado, que ele sempre pedia que nós ficássemos escutando, né, acompanhando. Uma senhora chegou e desfiou um rosário de reclamações da vida dela ao Chico. O Chico pacientemente ouviu. Aí, no final, ele disse: minha senhora, eu ouvi atentamente tudo que a senhora comentou, mas eu gostaria que a senhora soubesse que eu não sou um ser privilegiado. E veja, eu adquiri uma doença pulmonar na infância, né, trabalhando numa tecelagem. Fiquei cego de um olho e tenho dores atrozes no outro olho. Passei por 2 cirurgias médicas, hospitalizado em São Paulo, médica, feita por médico, né? E ele disse, mais recentemente, eu sofri um infarto, e eu estive lá logo depois do infarto dele. Então ele falou, mas com tudo isso, eu não sou privilegiado. Há pouco tempo atrás, eu estava com muita dor no olho que me resta, e pedindo ajuda, apoio da espiritualidade, Emmanuel apareceu e me disse, Chico, você está aqui para ser tratado e não para ser curado. Então, é um grande exemplo, né, que nós vemos aí da simplicidade, da humildade de um autêntico missionário, né, colocando-se, abrindo o seu coração e orientando as pessoas. César, nosso agradecimento pelo seu testemunho, por recordar esses momentos tão importantes da vida de Francisco Cândido Xavier. Fica aí a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, o nosso portal Mundo Maior, para as suas despedidas. Espero que volte logo. Sim, nós temos aí um respeito muito grande, né? Pela Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, pela Fundação Espírita André Luiz e por todo o trabalho, né, que nós já visitamos várias vezes, especializado, assistencial em Guarulhos, né? Deixamos o nosso abraço, a nossa homenagem a todos esses que atuam nesse conjunto de instituições. Agradecemos a você, Afonso, a oportunidade que nos ofereceu e desejamos a todos os espectadores, né, internautas, que tenham bastante paz e, sem dúvida nenhuma, o grande esforço para nos mantermos em tranquilidade e com saúde mental e espiritual. Até um outro momento, se Deus quiser. Muito obrigado. Nosso programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, focalizou hoje nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.